Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Fernando Fransman, quero falar hoje sobre depressão. O cantor e padre Fábio de Mello anunciou nos últimos dias a sua luta com a depressão, voltando, e é que agora está se afastando dos palcos para tratar dessa doença mental e emocional. Em uma entrevista recente, ele disse: há muitas pessoas que alimentam a ilusão de que a fé em Deus nos livra de ter o desequilíbrio químico que causa a depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé pode me ajudar a superar, mas não me priva de passar por aquilo, disse o padre em vídeo no qual ele é entrevistado por Astrid Fontinelli. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a depressão, ela única e exclusivamente pode ser superada através da fé em Deus? E que se não for assim, ela não será superada? Ou você acredita que juntamente com a fé em Deus, a pessoa, em alguns casos, necessita de um apoio extra, que ela vai receber uma ajuda de fora e que não venha depender única e exclusivamente dela com a sua fé em Deus? Isso é um tabu que muitas vezes na igreja evangélica existe, sabe? E na igreja católica também, onde algumas pessoas, elas relutam muito para buscar ajuda num médico, a fim de manter aquela fé, que às vezes é uma fé até cega, que faz ela pensar que se ela continuar insistindo mais um pouco e orando um pouco mais, ela uma hora, se Deus quiser, vai ser curada e não vai precisar ir do médico. E quantos já morreram assim, tentando nessa fé, nessa luta, às vezes ignorante, e acabando por prejudicar a si mesmo e os seus familiares consequentemente. De uma certa forma, a vida de um sacerdote, um padre, um pastor, é uma vida solitária. Por minutos, por horas, ele pode estar cercado de uma multidão e na hora seguinte ele está deitado num quarto sozinho, sem ter uma pessoa ao seu lado para compartilhar das suas dores e desafios. Assim como o padre, 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, segundo a Organização Mundial, a Organização Pan-Americana da Saúde. O Brasil é o país com maior prevalência dessa doença na América Latina, de acordo com o relatório Depressão e outros transtornos mentais da Organização Mundial da Saúde. Então perceba, existe também um outro padre, falando hoje aqui de padres, que é o padre Marcelo Rossi, que ele alerta sobre a depressão, mostrando imagens de antes e depois. Ele postou na sua rede social aí recentemente. Ele disse: amados, depressão não é frescura, mas tem cura. Glória a Deus. Cuidado do corpo, mente e espírito é essencial. Então aqui ele coloca uma imagem dele em 2016 e agora uma imagem recente de fevereiro de 2025. Ele tem 1,95 m de altura, E ele chegou a pesar 60 quilos no auge da sua doença. O seu relato comovente destacou a crucial importância dos cuidados com a saúde mental e o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Essa foi uma das causas que me levou a estudar nos últimos meses sobre psicoterapia, a fim de ajudar as pessoas através da fé, mas também através do conhecimento da ciência, da mente humana, a conseguir ajustar melhor a sua mente, a fim de atravessar os dilemas da vida sem ser grandemente abalado. Uma pessoa, até nos comentários aqui, disse: estou passando por uma depressão, já estive no fundo do poço,
mas as terapias e os remédios me ajudaram bastante. Claro, em primeiro lugar, Deus sempre. Será que na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que passaram por períodos de depressão? Eu vou falar algumas aqui rapidamente. E você vai ver que também pessoas de Deus, elas atravessaram esses momentos e elas então são exemplos do que a gente talvez está vendo em algumas pessoas ou talvez em nós mesmos. A primeira delas, Elias. Em 1 Reis 19, 4 até o 10, após vencer os profetas de Baal, Elias entrou em um estado de desespero, medo e esgotamento. Ele fugiu para o deserto, sentindo-se sozinho e sem propósito, chegando a pedir a Deus que tirasse sua vida. Também temos o exemplo de Jó, capítulo 3, versículo 11, capítulo 6, versículo 2 ao 3. Jó perdeu tudo, família, saúde e bens, e caiu em profunda tristeza. Ele lamentou seu nascimento e expressou grande sofrimento emocional. Também temos Davi, nos Salmos 42, verso 5, Salmo 51, do 10 ao 12. Davi enfrentou períodos de grande angústia, especialmente após seus pecados e perseguições. Nos Salmos ele expressa dor, arrependimento e desejo de restauração. Temos Jeremias, em Jeremias 20, versículo 14 ao 18, conhecido como o profeta chorão. Jeremias lamentava a destruição de Israel e chegou a dizer que preferia não ter nascido. Jonas, em Jonas 4, do 3 ao 9, após pregar em Nínive e ver o arrependimento do povo, Jonas se sentiu frustrado e desejou morrer. Moisés, em Números 11, do 14 ao 15, Moisés sentiu-se sobrecarregado pelo peso da responsabilidade de liderar Israel e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Jesus, em Mateus 26, do 37 ao 38, embora sem pecado, Jesus experimentou uma profunda angústia no Getsêmani, ao ponto de chegar a dizer: minha alma está profundamente triste até a morte. Esses exemplos mostram que a dor emocional é real e que Deus cuida daqueles que enfrentam dificuldades. A fé e o cuidado adequado, como a terapia cristã, podem ser instrumentos de restauração. Então, se você que me ouve, está assistindo esse vídeo até aqui, tem atravessado um momento de depressão ou conhece alguém, não hesite em pedir ajuda. Se você tem a sua fé em Deus, maravilhoso, isso é um excelente passo. Mas às vezes a pessoa está debilitada emocionalmente e precisa que alguém lhe auxilie nessa jornada até que ela se restabeleça e possa prosseguir sozinha adiante. Eu me coloco à disposição. Embaixo desse vídeo tem um link para você clicar, preencher um formulário, onde nós vamos descobrir quais são as travas mentais que estão te atrapalhando e vamos iniciar um protocolo de atendimento para você, nesse ano, ter uma mudança na sua área emocional, com esse autocuidado que talvez está faltando. O padre Fábio de Mello parou tudo para que ele então não viesse a sucumbir. Talvez seja necessário você parar um pouco e depois, quando você retomar, vai ter a força necessária para prosseguir a sua jornada. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. A depressão não é brincadeira, mas tem como vencê-la, superá-la com a graça de Deus e com a sua direção. Fique na paz, que Deus te ilumine. Até um próximo.